E aí galera, beleza? Tranquilo? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre low ticket, high ticket, como se comportar em cada cenário, não só você, mas sua equipe de vendas, certo? Bom, tô pegando agora o vídeo, pegando menos edição, para conseguir fazer um pouco mais rápido, né? Porque tá corrido, eu fiquei até um mês aí sem gravar vídeo um tempo, né? E então tô aproveitando, já fazendo vários de uma vez, por isso se você for nos meus últimos vídeos também eu vou estar com essa roupa, por esse motivo. Mas enfim, só explicando para vocês, né? Porque depois alguém pode olhar os vídeos e falar, nossa, mas tá tudo igual, é porque eu tô fazendo isso, tá? Tá com um pouco menos de edição. Mas o negócio é o seguinte, entrando no vídeo de hoje, primeiro eu quero explicar para vocês o que é low ticket, high ticket, tá? Tô aqui com a minha colinha, meu roteirozinho para ir explicando para vocês. E é o seguinte, low ticket, a gente coloca como produto de menores valor, menor complexidade de compra e maior frequência e menos risco. Como assim? Vamos tópico por tópico. O que seria produto de menor valor? Vamos supor um lanche no Mac. Um lanche no Mac é um produto de baixo valor. Você não é algo que você fala, nossa senhora, eu vou ficar pobre de comprar. Agora um carro já é um dinheiro a mais. Ele tem um valor a mais, entendeu? Isso é um produto low ticket. Espero que o microfone esteja bom. Agora, se você fala a questão da complexidade, normalmente a complexidade de comprar algo rápido. Você não tem a complexidade de comprar um carro, quantidade de documentação, de falar com o banco, para financiar, por exemplo, se for, ou senão toda a burocracia que tem, né, em geral. Ou de comprar um apartamento, afins para comprar um lanche. Um lanche você simplesmente chega, pede, compra, paga e vai embora. Já era, resolvido. É fácil. E a questão também de frequência, porque é algo que você vai comprar mais vezes. Não normalmente uma coisa que você compra uma vez e acabou. Um apartamento, por exemplo, não é um negócio que você compra toda semana, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Agora, um lanche é o que a pessoa compra 2, 3, 4 vezes por mês, às vezes, dependendo da pessoa, todo dia, que não é recomendado, né? Pelo amor de Deus, a saúde da pessoa vai embora, mas é coisa com maior frequência que você compra, tá? E menor risco, por quê? Porque você comprar um carro é algo com muito dinheiro. Se você perder, você perde muito dinheiro. Então é algo mais arriscado, é algo que você presta mais atenção. Agora, um lanche, se um lanche for ruim, você fala, ah, tá bom, foi R$ 30, não tem problema. Ah, fui comprar, por exemplo, um microfone de R$ 100, um microfone ruim. Você não vai se importar tanto. Você, tipo, ah, tá bom, foi R$ 100, ainda não é um valor muito grande. Agora, você, vamos supor, pega um microfone de R$ 2.000, você vê que o negócio é ruim, você fala, opa, peraí, calma aí. É algo mais arriscado, entendeu? Então, essa questão do low ticket. Low ticket são esses produtos, tá? Agora, high ticket seria o contrário. Seriam produtos de alto valor, que a compra normalmente é planejada, não envolve tanto o emocional, é mais o racional, e exige uma confiança do cliente. Como assim? Novamente, vamos tópico por tópico. Alto valor, que nem eu falei, um carro, um apartamento, uma casa, um computador muito caro, são produtos de um alto valor. Então a pessoa normalmente ela não vai comprar na emoção, a mesma coisa com o lanche. O lanche a pessoa muitas vezes vai comprar na emoção, ela simplesmente fala, tô com fome, vi um lanche, foi lá comprar porque eu tô com fome. O sentimento dela, a emoção dela é fome. Ah, vi um lanche e fiquei com vontade de comer, vai comprar por causa que ela tá com desejo de comer esse lanche, entendeu? Então, ele vai seguir essa ideia. São produtos que são mais caros, tem um valor maior e a pessoa ela vai precisar planejar a compra. Um apartamento ninguém compra sem pesquisar o apartamento, localização, como vai bater o sol na área dela, qual apartamento que é do prédio inteiro, como é que é a localização em volta, a proximidade, se tem metrô, ônibus, se tem trânsito, como é que funciona, enfim, você faz uma pesquisa em geral, é algo planejado, assim como um carro. Um carro você vai normalmente, né, estudar a quilometragem, vai ver se o carro é bom, se ele dá defeitos, por que ele está barato, por que ele está caro, se ele compensa ou não, enfim, você vê tudo isso, certo? Além disso, também a gente tem a questão da confiança. Por que existe confiança? Cara, você é muito difícil comprar algo de uma marca sem confiança, tá? Não só uma marca, mas uma empresa, um vendedor, enfim. Vou dar um exemplo prático que eu comentei no meu último vídeo, salvo me engano, que foi o vídeo do tempo de vida de um produto. Quando a gente estava abordando o tempo de vida de um produto, a gente estava comentando a questão da Tesla, que eles lançaram o primeiro carro e foi muito difícil de tipo ter venda e tudo mais, um pouco mais assim, por conta que era o primeiro carro. As pessoas como vão ter confiança em um carro de uma marca se eles nunca usaram, entendeu? Mesma coisa eu vejo hoje com o Peugeot, né? A Peugeot, ela tem uma má fama que os carros dela têm um motor bom, mas a estrutura é ruim. Então as pessoas evitam comprar hoje. Então você vai ver muito dificilmente, por exemplo, uma pessoa que quer um carro popular, que saiba, né, e tenha conhecimento,
comprar um Peugeot 206, por exemplo, entendeu? Que sabe que é um carro bomba, que vai pegar e vai dar problema e tudo mais, enfim. Essa questão que eu digo de confiança, a pessoa não vai comprar. Agora vamos supor, você vai pegar um Volkswagen, um Chevrolet, né, questão de carro popular. As pessoas já sabem que tem um histórico bom, que tem um motor bom, uma estrutura boa, então fica mais fácil de se comprar, tá? Então, essa é a ideia em geral do low ticket e high ticket, certo? Estabelecido isso, você deve identificar o seu produto. Seu produto ele é high ticket ou low ticket? As pessoas precisam de muita confiança ou pouca? Compra com frequência ou não compra com frequência? Como é que funciona? Entendeu? Estabeleceu qual é o seu produto? Agora a gente vai abordar o atendimento para cada um. Então vamos começar pelo atendimento low ticket. O atendimento low ticket, em maior parte dos casos, vai ser produtos rápidos. Então você deve tratar as pessoas de uma maneira mais rápida e menos personalizada. Exemplo, fast food eu coloquei aqui. O cliente normalmente já sabe o que é o pedido e ele só vai chegar, pedir. E é isso. O seu protocolo para o seu atendente deve ser, claro, gente, sempre você deve tratar com respeito, com educação e tratar da forma que você gostaria de ser tratado. Mas aí a forma que você pode falar, mas eu gostaria de ser tratado com atenção. Mas, cara, tem necessidade de você ser tratado com toda atenção, personalização, conversa, tudo mais, por exemplo, para decidir um lanche no Mac. Não. Então, beleza. Segue o baile, entendeu? Então, qual é a ideia? Você vai tratar com respeito, você vai tratar com carinho ali, vai ter um atendimento, né, olhando no olho da pessoa, tudo mais humanizado, mas você vai ser direto ao ponto. Oi, tudo bom? Boa tarde. Qual lanche você deseja? Já sabe? Tal, quero esse, tá bom. Quer acrescentar batata por mais R$ 1? Tal, não quer, beleza. Qual a forma de pagamento? Débito ou Pix? Ou crédito, enfim. Tá, beleza. Pagamento pago, ó, essa sua notinha tem que retirar aqui no balcão do lado, ó. Simples, direto, sabe? É algo tranquilo. Você não precisa mais que isso. Quando é esse tipo de atendimento, principalmente quando você tem uma alta demanda, exemplo do Mac, o Mac ele é lotado dependendo da localidade. Você precisa ser prático, rápido. Papum, papum. Hoje em dia, inclusive, é muito mais adepto nesses casos de fast food, inclusive autoatendimento, né? Porque é mais fácil de você mudar, de você ver o que tem, o que não tem, enfim. Eu particularmente prefiro, mas em lojas assim em geral, quando tem uma alta demanda, né, lojas que tem muita fila, muitas pessoas compram, cara, tem que ser assim, sabe? Você tem que ser prático. Vai, fala, compra, fechou, já era, tchau, forte abraço, fica com Deus. É isso, acabou, não precisa mais que isso. E então, o seu foco para treinar a sua equipe nesses casos deve ser tempo de resposta, tom leve e educação constante. Simples, tem que ser rápido, tem que ser prático. Tanto que as automações, né, que eu trabalho aqui também, elas funcionam em grande parte maior para esse tipo de público. Porque é um público que precisa de um serviço personalizado, exemplo, um carro. Claro, uma automação, se ela é muito bem construída e muito bem feita, ela consegue atender um público personalizado nesse sentido. Porque ele consegue explicar, desenvolver, explicar de uma forma mais técnica, de uma forma mais simples, adequar ao cliente. Mas assim, em geral, a automação serve muito para público que precisa de uma alta demanda e é low ticket. Por quê? Vamos supor a que eu fiz de atendimento no Tribot, né? Até convido vocês a verem lá no meu link, tem lá no Tribot para você conhecer. Para empresas, é simples. A pessoa entrou em contato, aí tem esse diálogo rápido. Ah, eu quero, vamos supor, suplemento. Qual suplemento? Esse, quer recomendação? Quero. Esses aqui é da hora para você. Esse aqui serve para você, tal, tal, tal. Coisa rápida. Pum, levou para venda, fechou. Obrigado. Se precisar de dados do seu pedido, só me chamar aqui. Acabou. Resolvido. Coisa rápida. Agora vamos supor, para a pessoa comprar um carro. Tem um processo maior, muitas vezes precisa ser algo mais humanizado, principalmente no processo de fechamento, tá? Inicialmente ainda funciona muito bem, você deixar a automação, como eu falei. Tem histórico, né, de pessoas do meu nicho que já falaram que conseguiram vender um apartamento com automações. Você colocava automação para explicar, desenvolver, explicar como é que era o local, a região, tudo mais, abordar todas essas questões com o cliente. E a parte da pessoa foi fazer o fechamento da compra, mas mesmo assim você viu que tem uma parte mais longa, é uma conversa mais longa. E a automação ela foi feita para isso, né? Mas enfim, então, no atendimento low ticket, preze por coisas rápidas, direto ao ponto. Tom leve, amigável, educação constante e simples. Papum, 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 certo? E normalmente vai ter os scripts padrões personalizados e é isso, tá? Sem muito segredo. Agora, se a gente for partir para... último ponto. Rapidez não é sinônimo de frieza, tá? Não é porque você está fazendo um atendimento rápido que você tem que parecer um morto para o seu cliente.
tá? O que acontece muito nos atendimentos de fast food, que eu fico até triste, mano. Claro, eu não vou julgar o atendente, muitas vezes está trabalhando um monte de hora ali, está cansado, já veio de longe, vai ter que estar para faculdade ainda. Eu sou bem humano nesse sentido. Mas eu fico pensando, cara, você podia ser um vendedor melhor, por exemplo, se você fosse um pouco mais animado, se você olhasse no meu olho, você conversasse comigo, seguindo um script, sendo rápido, mas você não precisa ser frio, você pode ser uma pessoa, sabe? De forma humanizada. Enfim. Agora voltando para o high ticket. Aqui você precisa ter uma escuta ativa, é o principal, você precisa entender o que o cliente quer, como ele quer, a forma que ele deseja que aconteça essas coisas, o que ele procura, adequar a realidade dele, buscar o produto adequado a ele. Vou usar aqui de exemplo os carros, tá? Então você vai ouvir o seu cliente, tá? Qual é a margem de preço que ele quer, qual a qualidade do carro que ele quer, ele preza velocidade, conforto, família, solteiro, enfim, você vai identificando esses dados e você vai depois fazer uma personalização e entregar confiança a ele. Durante a conversa você deve mostrar que você está entregando algo bom para ele, que ele pode confiar em você, que você é um vendedor que está ali não somente para vender, mas para realmente auxiliá-lo, tá? Então você faz isso. E para você treinar o seu time nessa parte de high ticket, você deve ensinar a escutativa, então eles devem escutar mais que falar, entender o que o cliente quer, fazer um briefing, compreender suas dificuldades, necessidades, sonhos, medos e afins, tá? Fazer um estudo profundo do produto, os seus vendedores devem conhecer a fundo o produto de forma técnica e de forma objetiva. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu vou comprar um carro, eu sou o Vinícius, e eu quero comprar um carro, mas eu não conheço muito de mecânica e tudo mais. O que eu me importa é que seja confortável e econômico. Ah, o cara precisa ficar me explicando de motor, precisa ficar me explicando de embreagem, precisa ficar me explicando de funções extras do carro que não é visível ao piloto, é tipo algo mais, vamos supor, ali na mecânica. Não, não precisa. Eu não vou querer saber, entendeu? Agora, se você está vendendo para um cara que ele manja dessas partes mecânicas, ele vai querer entender. Ele, cara, tá, mas por que que esse motor vai ser melhor do que daquele carro ali? Ou pior? Tá, e a quantidade de quilometragem que ele faz por litro? Tá, como é que funciona a questão das velas dele? Como é que a embreagem dele está funcionando? Quanto tempo que é troca de câmbio? Vai querer saber essa parte mais profunda, vamos saber assim. Então, o seu vendedor deve saber manejar as duas partes. Porque eu vou usar o exemplo do iPhone. Se eu for vender um iPhone para alguém que só tem sonho de comprar um iPhone, eu tenho que mostrar o porquê desse sonho dela ser maravilhoso. Falar, ó, a gente consegue parcelar se você quiser, a gente consegue fazer uma oferta para você já levar tal coisa junto. Ó, se você quiser testar o celular, você vê quanto ele é rápido, quanto ele é bom, quanto suas fotos vão sair bonitas, enfim. Agora, se eu vou vender para um cara que vai usar, por exemplo, para fazer fotografia, filmagem, essas coisas mais profissional, por exemplo, o StoreMaker, aí você precisa explicar, ó, essa aqui tem tanto de megapixel na câmera, ela tem essas formas de zoom, o zoom dela vai até tanto, ela tem a forma quadrangular, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O carregamento dela demora tanto tempo, você utilizar em eventos, você vai ter essa e essa vantagem. Tá vendo como você tem que manejar conforme o cliente? E aí tá a parte de escutativa, você entender o que ele quer e você falar de forma personalizada para você conhecer o produto, tá bom? Então é isso que você deve ensinar para o seu cliente. Além disso, você tem que treinar o seu atendente a ele ter empatia com o consumidor, porque o consumidor muitas vezes ali pode ser muito leigo, ou pode ser um consumidor que é um pouco mais fechado, ou um pouco mais solto ali, mas é um pouco às vezes mais brusco nas palavras. E ele tem que ter empatia de entender que cada um tem um jeito e respeitar, adequar com a realidade, enfim, isso é muito importante. E desenvolver a postura de consultor, não empurrador. Como assim? Cara, eu tô não somente empurrando a venda, isso é chato, horrível, não faça isso, você tá perdendo venda. Se você chegar hoje, o cara, por exemplo, chega pra comprar um carro seco, ó, se quiser eu já vendo por tanto, a gente já faz por tanto do Pix, a gente já faz por tanto do boleto, a gente faz por isso daqui, isso aqui, financia, não sei o que, empurrando a venda, parece que você tá falando, compra, 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 compra. Ninguém compra, é chato, é insuportável. Sabe aqueles anúncios que aparecem gigante assim, compre agora, que você só pula, sei lá, no YouTube ou qualquer outro site? Ninguém liga, ninguém. Ninguém. Agora, se você faz né, tô falando no high ticket isso, tá bom? Agora, se você faz um negócio do cara fazendo igual eu falei, de, tipo, personalizar o atendimento, levar a pessoa a entender, a desenvolver o raciocínio dela do porquê é bom comprar aquilo, aí ela compra. É uma consequência. A venda deve ser uma consequência, não uma causa, entendeu?
Não é o cliente chegou, já quero vender. Não, deixa eu entender o que o cliente quer, o que ele deseja, eu vou adequar melhor a ele, aí eu vendo. Entendeu? Trabalha dessa forma que vai ter mais resultados. Pode ter certeza absoluta, tá? Isso principalmente a gente pegando alta demanda e baixa demanda. Cara, outra coisa que é importante explicar para os seus clientes. Clientes não, para os seus colaboradores. Saiba agir de uma forma quando ter alta demanda quando ter baixa. Não faça só porque tem muita demanda a pessoa ser mais desrespeitosa, não dar atenção, enfim. Saiba administrar e coordenar o seu time para eles saberem agir nessas formas e dar o devido respeito e atenção conforme o caso, tá? Então, por exemplo, tá tendo Black Friday numa concessionária e tá muito cliente lá querendo conversar com o consultor. Cara, faz um consultor dar um pouco menos de, tipo, vamos supor assim, não vou falar atenção, a atenção tem que ser completa ao seu cliente, mas você não precisa gastar tanto tempo com ele igual você gastaria normalmente, porque você sabe que tem menos tempo. Então você já tenta ser mais direto e fala, ó, olha, eu preciso atender outras pessoas, então eu já vou te passar meu WhatsApp. Se você quiser pensar tudo mais, dar uma olhadinha nos carros, eu vou atender o outro. Se precisar, você me manda mensagem, eu volto. Enfim, tentar fazer esse jogo de cintura, mas em nenhum momento só cortar o cliente, tipo, ó, tô sem horário, tchau, forte abraço. Entendeu? Coisa assim do tipo, chato. Então, saiba administrar. E quando tiver uma baixa demanda, né, você ter mais tempo para conversar, para ouvir, desenvolver, criar uma familiaridade com o cliente, que né, você cria um posicionamento legal para sua empresa, um posicionamento bonito, as pessoas vão querer voltar, enfim, é isso, tá bom? Nunca, nunca seus vendedores devem ser grosseiros ou ficar lento ou disperso enquanto a pessoa está falando. Seja ativa na pessoa, preste atenção. Pense como se você estivesse falando com, sei lá, uma pessoa que você tem muita admiração, entendeu? Faça isso, dê atenção. Um exemplo lógico que eu posso usar é o seguinte: todos nós somos imagem e semelhança de Cristo, assim como dito na Bíblia. Então, olhe para o próximo como você olharia para Jesus. Dê atenção para o próximo como você daria para Jesus, entendeu? Isso eu acho que mata qualquer questão de desumildade, de ser grosseiro e tudo mais. Da mesma forma, supor, se Jesus hoje fosse comprar um lanche no Mac, eu fosse o vendedor, eu entenderia que ele quer um. Óbvio que eu ficaria admirado e tudo mais, afim, nossa, só de pensar, fica até louco, mas assim, eu ia ser atencioso com ele, mesmo que fosse um atendimento rápido, eu ia ser atencioso, assim como se fosse um atendimento mais longo, high ticket, eu ia dar muita atenção para ele, ia ouvir muito ele, ia querer conversar, entendeu? Trata o outro como se fosse Jesus. Simples, tá? Fica essa a minha recomendação. Sempre tenha respeito e gentileza. E, enfim, o que eu posso finalizar é o seguinte: o bom atendimento não é igual para todos, mas o respeito, atenção e empatia precisam estar em todos, tá? Trate todos com carinho, todos com respeito que eles vão voltar. Saiba administrar o seu time de vendas para agir conforme o público-alvo, conforme a demanda, conforme a oferta, enfim. Saiba administrar isso. E caso você veja que está com muita demanda, tenta administrar e colocar mais vendedores. Mesmo que sejam por curto prazo, sejam freelancers ou afins, você faz um treinamento com eles e coloca para vender nesses períodos de alta demanda, mas nunca deixe o seu cliente se sentir sozinho, certo? E é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado vocês e até logo.